Cenis, as decisões duras, né, e o forte discurso de Alexandre de Moraes o colocam mais uma vez como peça fundamental da República? Olha, essa situação, você tem um lado institucional que é complicado, né? O STF, um ministro do STF liderando um processo desse que não é normal, ele é uma situação excepcional. Agora, por outro lado, você tem uma situação excepcional no país. Você tem um nível de articulação dentro e fora das instituições, que até pouco tempo estavam sendo coordenadas pelo ex-presidente. Então, nós estamos falando que as principais instituições que deveriam estar fazendo a proteção à democracia, as instituições da democracia brasileira, estavam comprometidas. Porque o presidente anterior estava claramente envolvido nesse tipo de ação, né? O que você tem da postura do presidente instigando esse tipo de ato, falando de maneira aberta contra o processo eleitoral que foi o mesmo processo que elegeu ele 4 anos atrás e que elegeu a bancada dele, que foi a maior do Congresso. Tá certo? É um paradoxo maluco, mas esse sujeito continuou fomentando isso. As instituições que deveriam estar protegendo, fundamentalmente, o arcabouço democrático, tem a ver com o governo federal, em particular. Você está falando você tem um próprio gabinete de segurança institucional dentro da presidência da República. Olha o nome da instituição, Gabinete de Segurança Institucional. Eles estavam envolvidos, até onde se sabe, eles estavam envolvidos. A BIM, que é o Serviço de Inteligência do Governo Federal, estava omisso ou estava participando. A Polícia Federal, que é quem é responsável pela questão dos crimes organizados no Brasil, incluindo, obviamente, os crimes contra as instituições. A própria Força Militar brasileira. Todas as instituições estavam mais ou menos fazendo um jogo de que não estavam vendo, estavam deixando essa coisa andar. Essa coisa está escalando em termos de violência, em termos de uma narrativa de golpe. Nós não estamos falando, o pessoal não está falando, eles estão invadindo, dizendo o seguinte: não aceitamos as eleições, nós queremos ou a intervenção militar ou a retomada do capitão Bolsonaro. Eles estão declarando que eles estão indo contra as instituições. E as instituições federais, que deveriam estar completamente direcionadas a abafar isso, a reprimir isso, estavam envolvidas. Chegamos numa situação impensável num país como o Brasil. O Brasil não é uma república de banana. O Brasil é um dos maiores países do mundo do ponto de vista econômico, populacional, territorial. É inacreditável estarem tratando o Brasil de uma maneira como se a gente fosse uma republiqueta. Tá certo? E acho que é o governo, para concluir, mas infelizmente uma situação excepcional está exigindo um esforço institucional da Suprema Corte. Não está normal esse processo, mas também o nível de ameaça que a gente está vivendo no país é completamente intolerável. Diante desse cenário, Dimas, eu passo para você. A gente pode dizer que o presidente do Supremo acertou nas decisões? Sim, o ministro Alexandre de Moraes acertou na decisão, porque todo mundo sabia que ia haver invasão em Brasília. Como disse sempre, todo mundo sabia. Se eu sabia, imagine quem está lá para isso. As EMAs do Alvorada, aquelas que ficam lá, que sobreviveram à cloroquina, sabiam também. Só não sabiam as autoridades escaladas para isso. Então, o ministro acertou. Aliás, ele que colocou essas coisas no lugar. Porque o presidente interveio só na segurança pública, não no GDF como um todo. Mas acertou, e se ele não faz isso, nós teríamos até agora as pessoas ocupando lá o Palácio, o Senado, o Supremo. Inadmissível.